Falei, meu Deus, eu só tinha 7 anos, eu não entendia, estava como Jeremias, mas aquela vara floresceu. Por quê, irmãos? Porque missões nasceu no coração de Deus e precisa nascer no nosso coração também. Eu sempre digo que eu não era a pessoa mais indicada para ser chamada por Deus, mas eu creio, sem a menor dúvida, que Ele viu a disposição do meu coração de obedecer. E eu obedeci. A coisa que eu tinha mais medo e dos argumentos que eu usava com Deus era sobre os problemas que eu tive na infância. Eu dizia, Senhor, viver pela fé é uma utopia, é um romance. É muito fácil a gente dizer viver pela fé. Agora eu tenho meu emprego, eu tenho um carro, eu era gerente de uma sapataria em Madureira. E de repente Deus mandou que eu tirasse, que eu saísse, pedisse demissão e que eu desse tempo integral na obra dele. Então aquilo mexeu comigo. Senhor, agora que eu posso ser ou ter alguma coisa, porque também missões é renúncia. É renúncia. Então eu fui, comecei a buscar o Senhor e eu orava por missões como grupo da minha igreja. Eu pertenço à Assembleia de Deus de São Cristóvão, que agora não é mais a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. E nós nos reuníamos no último sábado de cada mês para orar por missões. Eu tinha um mapa-mundi na parede da minha casinha, lá no meu apartamentinho em Madureira, e o Espírito Santo de Deus falava comigo para me colocar a mão em Londres e orar. E eu fazia piada, eu dizia, imagina, eu aqui trabalhando atrás de um balcão, vendendo sapato, isso é coisa da minha cabeça, colocar a mão no mapa-mundi e orar por Londres. E quando eu comecei então eu vou fazer, se for da minha cabeça não vai acontecer. Então quando eu sentia essas ondas do Espírito Santo de Deus falando essas coisas ao meu coração, eu ia na minha parede, colocava a mão em Londres e orava por Londres. E 2 anos depois, eu estava na missão Amém, que é uma missão inglesa, e quando nós terminamos o curso de orientação missionária, nós temos que passar 1 ano em Londres. Então, irmãos, os propósitos de Deus, as revelações de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. O único problema é que nós temos que obedecer. Amém, irmãos? E não confundir, porque não tem confusão nos planos de Deus. Não tem contradições. O Senhor me tirou de trás de um balcão e começou a falar no meu coração sobre os malaios. Então fui aprender que os malaios, eles vivem na Indonésia, Malásia, Brunei, Filipinas. Nesses países, Indonésia, Malásia, Brunei, eu não podia entrar porque são muçulmanos, mas as Filipinas é o único país cristão do Sudeste Asiático, e eu então fui para as Filipinas. A população das Filipinas é 95% constituída da etnia malaios, e eu passei 15 anos trabalhando ali nas Filipinas como missionária, até que em novembro de 2013, não sei se alguns de vocês viram pela televisão, veio um forte furacão na ilha onde eu estava, nas Filipinas, e depois que o furacão passou, com vento de 175 km por hora, a ilha foi arrasada, eu fui salva pela Deus, poupou a minha vida, e a Marinha Americana me tirou da ilha, me levou até a capital das Filipinas, fez contato com a embaixada brasileira, e eu vim para cá para o Brasil, passei 2 meses, e fiquei um pouco traumatizada, mas antes desse furacão e do tsunami que veio depois do furacão, mais ou menos umas 9.000 pessoas perderam a vida, e eu estava ali. E foi uma coisa muito maravilhosa, porque depois de 15 anos nas Filipinas, o Senhor começou a falar comigo a respeito do Camboja. Eu falei, Senhor, mas eu já estou um pouquinho velhinha, já estou passando dos 60 anos, eu tenho 65 anos agora, eu fiz em outubro. Falei, Senhor, para ir no Camboja, porque o contexto das Filipinas é católico, eles são muito idólatras, mas eles conhecem Jesus, eles aceitam a morte vicária de Jesus. A única coisa é a idolatria que eles chamam Mama Mary, que é a Maria, que eles adoram, e
mas é um contexto fácil de se pregar o Evangelho, porque eles conhecem já o sacrifício de Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Mas no Camboja, a população do Camboja é 95% de budistas. E o budista, ele não conhece Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Buda para ele é tudo. Então foi um choque cultural para mim sair das Filipinas. E a outra coisa que é muito difícil também no Camboja, não é mais o meu QI não, mas a língua é muito complicada. Nas Filipinas, o segundo idioma oficial das Filipinas é o inglês. Então a criança, quando vai para a escola, ela aprende a língua da ilha que ela está e ela aprende também o inglês. Então é fácil se comunicar nas Filipinas. Mas no Camboja é o Khmer. E o Khmer ele é muito difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas não é impossível para Deus. Amém? Então, irmãos, nós chegamos ali naquele contexto do Camboja. Aí eu queria mostrar para vocês, assim, que às vezes o pessoal da Assembleia de Deus tem muito, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Bleiano tem isso, né? Eu posso falar com uma certa liberdade, porque eu sou da Assembleia de Deus. Então, às vezes, aí eu senti isso, né? O cientismo, Deus falou, mas quando Deus realmente fala, e quando Deus realmente mostra, não há contradição e as coisas acontecem. Então eu gostaria de pedir que quem não pudesse mostrar, que é para me falar sobre o Camboja, aquela foto que tem um macaco branco com a máscara. E foi essa revelação, depois de 15 anos nas Filipinas, foi essa revelação que Deus me deu. Se puder, não sei se pode apagar a luz, porque foi tão clarinho, não dá para ver, né, direito? Vamos ver se dá para ver o macaco. Dá para ver o macaco branco? Então eu vou mostrar esse aqui que está de branco, contando daqui da esquerda para a direita, ali estou eu, né? E esse primeiro aqui, aí tem o segundo todo de branco. Vocês estão vendo? Então, e com essa máscara? Então, quando eu comecei a orar pelo Camboja, eu tive uma experiência que um dia um espírito imundo, uma presença maligna, entrou no meu quarto e disse que eu não ia para o Camboja. E ele era um macaco branco, só que ele cobriu o rosto, eu não conseguia ver esse macaco branco. Foi uma guerra espiritual. E o Espírito Santo de Deus, na hora dessa guerra espiritual, eu sabia muito pouco sobre o Camboja. E nessa guerra espiritual, o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento que era sobre o Camboja. Então, quem essa presença maligna que eu sonhei, que entrava no meu quarto e tentava me enforcar, assim, dizendo, você não vai para o Camboja, foi esse macaco branco. Aí eu queria que você abrisse as suas Bíblias no Salmo 68. Obrigada. Salmo 68. E foi esse macaco branco que apareceu para mim, essa potestade. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre potestade, vocês podem ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e vocês vão ver que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais. E cada nação tem a sua potestade, sim, porque é uma guerra espiritual. Então, o Salmo 68, no versículo 5. Acharam, irmãos, o Salmo 68? No versículo 5 diz assim: que Deus é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus no seu coração. E quando eu cheguei no Camboja, eu descobri que esse macaco é adorado como pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então é a contratação do Satanás, distorcendo a palavra de Deus, e também para mim serviu de confirmação. Como é que eu tenho essa guerra espiritual? Vejo esse macaco branco. Eu estava aqui no Brasil na época de 2011, eu vi esse macaco branco dizendo que eu não ia para o Camboja. E quando eu chego no Camboja e começo a estudar a cultura, a saber da cultura, eu descubro então que esse macaco branco é o pai, é o defensor dos órfãos e das viúvas. Uma mentira de Satanás que nós, como igreja, na autoridade do Senhor,
fazendo a minha parte para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. O Camboja é um contexto muito difícil. O Camboja não é um lugar que nós podemos, é um país que a gente possa ir e ficar 1, 2, 3 anos. O Camboja é para você evangelizar uma pessoa e ver, tirar todo aquele ranço do budismo, leva de 5 a 10 anos, para que realmente aquela pessoa seja convertida. Porque nos primeiros 2 anos, eles têm medo, alguns que já aceitaram Jesus, eles têm a Bíblia, eles oram conosco, sentamos no chão, gastamos horas, contando a história de Jesus, mas eles pegam o Buda e escondem no armário, no quarto, porque eles têm medo da maldição, que se eles deixarem de acender incenso e de botar frutas 3 vezes ao dia, Buda vai fazer alguma coisa de mal para eles. E aí nós entramos com a autoridade da palavra de Deus. Amém, irmão? Abre a sua Bíblia lá em Mateus, para você entender que missões não é turismo, missão não é uma novidade que algumas pessoas inventaram. Por exemplo, nós brasileiros somos frutos de missões, porque foram os estrangeiros que vieram com a palavra de Deus e pregaram para nós, e hoje, do Iapoque ao Chuí, nós temos igrejas evangélicas, porque alguém veio. Amém, irmãos? Agora é a nossa hora de ir também. Glória a Deus, aleluia. Até que eu gostaria que alguém daqui mesmo fosse. Mateus 28. Mateus 28. Para nós termos base bíblica, Mateus, capítulo 28, diz assim, a partir do versículo 16, vocês podem ler comigo. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na terra. Esse planeta pertence a nós. E como igreja e corpo de Cristo que somos, essa autoridade foi passada para nós também. Você crê nisso? Que você tem a autoridade que Ele deu, aleluia, para entrar na casa do valente, amarrar ele e tirar os bens, aleluia. Como igreja, irmãos, nós temos essa autoridade. Vamos continuar lendo? Então, todo o poder no céu e na terra foi me dado. Portanto, então agora, já que eu tenho esse poder e vocês pertencem a mim, portanto, ide, ensinai. Ali no seu vizinho, somente? Não. Ide e ensinai todas as nações, todas as etnias da terra, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Então nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade da evangelização. O nosso Brasil nós podemos chamar a nossa Jerusalém, mas ainda tem Judéia, Samaria e Camboja, para nós brasileiros, é os confins da terra. Muito longe, são 28 horas de voo, mas esse povo está ali nas trevas. Eles adoram um macaco, adoram uma serpente, adoram um elefante. Alguns deles compram banana e na manhã, quando começa o dia, eles acendem os incensos e colocam as bananas para Buda, mas o vizinho pobre que não tem comida, espera ele sair, vai lá e pega a banana e come, e ele fica pensando que foi o Buda que comeu, mas não foi o Buda, foi o vizinho que não tinha comida. Esse é o engano. Então nós ficamos pensando assim, meu Deus, o homem foi à lua, né? Estamos aí, a globalização, e você acredita que ainda um ser humano, um semelhante como você, acredita
para que os irmãos possam entender. Apocalipse capítulo 5. Eu gosto muito desse versículo. E às vezes, quando eu estou muito sobre pressão, eu leio em voz alta. Né? É muito bonito isso. Quem é digno de abrir o selo? Glória a Deus. E por que ele é digno de abrir o selo? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ver aqui a descrição do nosso Redentor, do nosso Salvador. No versículo 6 diz assim: E olhei, João narrando, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, que foi imolado por toda a raça humana. Um cordeiro, como havendo sido morto, porque agora ele já parece ressuscitado. Aleluia! E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono? Aleluia, irmãos. Aleluia. Não é Buda, não é Maria, é Jesus, o Rei dos Reis. E isso tem que ser proclamado entre as nações. Amém, irmãos? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam, esse que eu gosto, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Você pode repetir esse versículo comigo, igreja? Vamos lá? Em voz alta. Versículo 9. E cantavam novo cântico dizendo: tribo, língua, povo e nação. É missões. É a grande comissão. É a responsabilidade da igreja. É sair e anunciar o Evangelho. Claro que nós não podemos achar que todos nós temos um chamado missionário além do mar, mas todos nós temos um chamado para proclamar a salvação que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Não é isso? Glória a Deus. A maior experiência que eu tive, umas 2 maiores experiências que eu vou contar para os irmãos, que eu tive nas Filipinas, nesses 16 anos que eu passei nas Filipinas. Eu trabalhei com uma tribo chamada Badiaus, também conhecido como os ciganos do mar. E as vovós, elas não gostavam de mim e da outra missionária brasileira que trabalhava comigo, porque eles invocam um demônio chamado Ombô. E quando os neném, as crianças nascem, as avós geralmente são as parteiras, e elas pegam uma placenta, colocam no corpo já tirado aquele branco do corpo, só a casca do corpo, a shell, a casca do corpo, bota a placenta ali, faz um ritual para esse demônio Ombô e joga no mar. Então eu e a Adriana começamos a orar para ver como nós conseguíamos entrar nesse contexto e proclamar ali o Evangelho com muito respeito e tal. Então nós combinamos o seguinte: eles falam samambatial, mas eles também entendem inglês. Então o que a gente vai fazer? Quando nos convidarem para assistir ou ajudar no parto, a gente olha em português que eles não vão entender, apesar que o diabo entende, né? Mas eles não vão entender. Então quando as avós faziam o ritual da placenta, já invocando aquela maldição na geração daquela criança que nascia, nós começávamos a repreender em português: Senhor, quebra este laço, quebra essa corrente, e que essa criança possa te conhecer como o único e verdadeiro Deus. Aleluia! E aí o diabo ficou furioso. Ficou furioso. Então, na língua deles, mataram, mas matar é chato. Então,
Meu nome em inglês era Arregababai, que traduzido quer dizer a mulher grande. A princípio, eu fiquei um pouco assim, mais cheinha do que eu estou agora, né? Então, quando eles me chamavam, eu voltava, Arregababai, eu falava, ai filho, eu preciso emagrecer. Ai, que nome, que coisa esquisita. Mas depois o Espírito Santo foi colocando uma estratégia no coração, não se importa com a gordura, não fecha a boca, come menos. A resposta que você tem que dar para eles, quando eles te chamarem de Arregababai, que quer dizer mulher grande, você diz mais grande não é errado em espanhol, tá, irmão? Mais grande. Maior do que eu é o Deus que eu sirvo. Aleluia! Então eu comecei a levar na esportiva e quando eles me chamaram, Arregababai, vem cá, eu falei, vou sim, eu queria te falar a história minha da Amasse, um que é maior do que eu. Aleluia! E hoje, irmãos, o feiticeiro da tribo, aleluia, é o pastor da igreja. Glória a Deus, aleluia! O missionário que trabalha lá, ele pode perder o pé. Eu me dobro sobre o poder de Deus. O missionário que trabalhava lá com a gente, o arpão que eles fecham, quando ele chegou nessa tribo e começou a pregar o evangelho, um daqueles migues jogou o arpão, ele quase furou, passou de um lado para o outro. Era motivo para ele ir embora, ele quase perdeu o pé. Mas depois dessa furada, um arpão, uma menina de 12 anos falou, você quer falar de Isa Amasse, que na língua deles é Jesus Cristo? Você quer falar de Isa Amasse para minha família? Quero. Então ele foi convidado a orar com eles, quase perdendo o pé, e passou um mês falando sobre Jesus, e era exatamente na casa do feiticeiro da tribo. Aleluia! Glória a Deus! E hoje, o pastor Sadão, que era o feiticeiro da tribo, que invocava o Ambô, hoje ele invoca o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus! E se eu não tivesse obedecido? E se eu tivesse ficado vendendo sapato lá no centro comercial de Madureira, no Polo 1, eu tinha perdido essa oportunidade de ver alguém que estava nas trevas, hoje, liberto, adorando o único e verdadeiro Deus. Aleluia! E aí nós somos uma outra comunidade. Nas Filipinas, no sul das Filipinas, tem muçulmanos e grupos terroristas. Nós entramos numa comunidade. A comunidade é dividida, letra A, letra B. Na letra A, nós podemos construir uma igreja pequenininha sobre o mar. E na letra B é puro muçulmano, nós não podíamos entrar e nem construir igreja. Mas, como não há portas fechadas para Deus, alguma coisa aconteceu naquela comunidade que eles começaram a deixar a gente entrar. Então, 2 dias na semana, eu e a Adriana, terça e quinta, nós começamos a fazer visitas naquela comunidade. Quando nós chegamos ali, numa rua, às vezes era um bambu só, porque eles cozinham com lenha. Então o pessoal vem do serviço social, os missionários, faz a ponte para eles, que é sobre o mar, mas eles não têm dinheiro para comprar lenha, eles começam a tirar o pau da ponte para cozinhar, e no final fica um bambu, a gente passar, e a reba vai passando ali naquele bambu, Senhor, segura artesanado, meu peso, né? Meu peso não é peso pena, e eu passava ali, Jesus me segura, Deus. E as mulheres gritavam, por favor, não toca na minha casa, porque as casas eram feitas de palha, então você é tão gorda, que se você encostar na casa, a casa cai, e a gente não tem dinheiro para fazer a outra casa. Então, irmãos, era um quebra-vaso, mas a gente falou, não vamos desistir. E aí o pessoal dizia, já viu na Adriana pudim na língua deles é branca. E a reba vai, ela está junto com a reba vai. Já eu tinha lá com a Adriana, café com leite, né? E Deus deu para missionária para trabalhar comigo. Hoje ela está na Índia por mais de 10 anos, era o esposo e o casal de filhos. Numa dessas andadas que nós entramos nessa comunidade deles, tinha um homem enrolado em mala, uma roupa, um saco muito bonito de batique, que é saia, vestido, pano de mesa, cobertor, eles usam homem, mulher. Ele estava ali, o cheiro era terrível. E havia um senhor com uma caixa, eles têm um ritual, queimam umas ervas viradas na parede, invocando um Ambô, para ver se o Ambô podia curar aquele homem. Porque ele disse, eu não quero que ele vá para Casa Branca, mas não era nos Estados Unidos não,
pode cuidar dessa pessoa que está vivendo por 6 meses. E eu falei, Adriana, nós não podemos entrar sem a permissão do homem da casa, né? No contexto muçulmano, as mulheres não tomam decisões. Né? O Espírito Santo colocou no meu coração que a gente pode ajudar essa pessoa. E aí nós pedimos, chamamos uma mulher na sua vida, será que você podia falar com o dono da casa, com o chefe, que a gente só quer dar uma olhada para ver o estado dele e poder ajudá-lo. E aí, como o Espírito Santo de Deus já tinha falado no meu coração, o Senhor começou a mover as águas e o dono da casa, o chefe, permitiu que nós entrássemos. E quando eu entrei ali, aquele homem mal cheiroso não andava por 2 anos, o nome dele era Snadi. Ele estava ali no chão, nós pegamos, arrumamos, botamos ele, enrolamos, colocamos ele no carro, levamos ele para o hospital. Mas no Sudeste Asiático tem muito conceito de castas. Aquele menino mais moreninho, queimado, com um mau cheiro. Então os médicos não queriam recebê-lo. E passavam por nós, a gente pedindo ajuda, nós nos identificamos. Nós somos missionários evangélicos, mas eles olhavam assim com desdém. Mas eu creio que a Bíblia diz que Deus quis 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos a Baal. E dali a gente esperando, meu Deus, aquele menino, do ouvido dele saía a purgação, ele não podia andar, porque tinha levado um tombo. E aí eu falei, Senhor, eu tenho convicção que quando nós estamos na comunidade, o Espírito Santo de Deus falou que eu ia cuidar desse homem por 6 meses. Era um saquinho de osso. E aí, de repente, lá no final do corredor, porque Deus tem 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos a Baal, apareceu uma chinesinha, branquinha, bonitinha, se dirigiu a nós e ela disse, pode fazer, irmão, eu posso ajudar? Eu sou médica, eu também sou cristã. Glória a Deus! Aleluia! Um hospital enorme, irmão, cheio de médicos. A chinesinha crente estava lá, porque ela faz parte dos 7.000 e não dobraram seus joelhos a Baal. E Deus tinha preparado aquele momento nas nossas vidas. O Salmo 139, não sei se é o versículo 15 a 16, diz que quando você, quando nós éramos uma substância sem forma, no ventre da nossa mãe, Ele escreveu tudo sobre nós no seu livro, quando nenhuma delas existia. E Ele escreveu naquele dia, lá que eu, a Babai brasileira, a Raia Babai, a Adriana, a branca e a negra, nós íamos entrar naquela comunidade e íamos falar o Evangelho do Snadi, e que aquela médica chinesa cristã ia aparecer no hospital. E ela disse, eu vou olhar ele. E ela examinou, e ela veio, quando Deus fala, é Deus que fala, não é o homem, não é a nossa imaginação. E quando ela veio, ela disse, olha, se vocês quiserem por caridade, por amor, o estado dele, tomar conta dele, dar uma ajuda, o estado dele é terminal, ele tem apenas 6 meses de vida. Oh, glória! Aleluia! Deus fala, irmãos! Deus fala, Deus nos chama pelo nome. Acorda a igreja. Tenha mais intimidade com o que é Deus. Aleluia! Deus fala. E aí, irmãos, terças e quintas, a gente fazia uma cesta básica, que estava com tuberculose, tinha que comer muito e tomar os remédios. A gente ia lá e começamos a ler na língua dele o livro de Lucas. E por 6 meses nós estudamos o livro de Lucas juntos e levávamos comida para ele. E um dia, quando nós entramos na comunidade, havia um alvoroço, as mulheres todas elas nos rodeavam e todas elas falavam ao mesmo tempo. E aí nós perguntamos o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ela disse, o Snadi andou, levantou e andou. Ele não andava por 2 anos. Glória a Deus, primeira vez. E ele se identificou e se declarou para os chefes muçulmanos que ele era cristão, que ele tinha aceitado missão assim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E aí ele disse para mim, aonde Lídia, será que eu posso ir na outra ilha falar com minha mãe? Eu falei, você vai de barco? Você ainda está um pouquinho fraco. Ele falou, não, mas eu tenho que ir. Ele foi para outra ilha, viu a mãe dele, falou do que tinha acontecido sobre isso, assim, antes dele, eu falei, Isnado, você entendeu o que nós explicamos no livro de Lucas? Ele falou, entendi. Quem é o ramo e isso é a marca para você? Ele falou, foi Deus que
hoje é o meu Deus, é o Deus que criou a criação, é o Deus que fez o mar, é o Deus que fez o céu, é o Deus que mandou isso ao mar para me salvar. E ele foi na outra ilha, viu a mãe dele e morreu. 6 meses, passou salvo. Preciosa é a vista do Senhor, ninguém gosta de morrer, a morte dos seus santos. Amém, irmãos? Missões nasceu no coração de Deus. O que é Carioca no Morro de São Carlos? Tinha a ver com esse muçulmanozinho Isnad, lá do Sudeste Asiático. Mas porque Deus tinha um plano na minha vida e na vida dele, que o nome dele, antes da fundação do mundo, já estava escrito no livro da vida, porque ele ia crer que Jesus Cristo é que pode salvar e dar a vida eterna. Deus nos colocou naquele lugar, naquele momento, naquele ano, com o livro de Lucas, na língua dele. Nós estudamos por 6 meses e ele hoje está na glória. Aleluia! Glórias a Deus. Isso é missões. É o que eu guardo no meu coração sobre as Filipinas. E ainda que eu esteja agora, eu vou fazer 2 anos, irmãos, que eu estou no Camboja, a nossa obra nas Filipinas ainda continua, há muita corrupção no governo. E, felizmente, não sei o que aconteceu, no furacão, nós estávamos construindo a nossa igrejinha, mas o coqueiro achou de cair em cima da igreja e derrubou a igreja. Então, nós estamos tirando oferta, já temos um bom dinheirinho guardado para novamente erguer a igreja, sem coqueiro perto, né? Então, não cair de novo. E estamos ali também com programa de alimentação, num lugar onde o padre manda e odeia os missionários. Mas a gente vai nas casas, dá comida para os pobres, uma vez por semana eles comem. E o filipino come arroz 5 vezes ao dia. De manhã no café, no lanche das 10, no almoço, no almoço das 3 horas e à noite. Então haja arroz, irmão. Mas nós chegamos ali e já temos as pessoas abrindo o coração e chamando os missionários para fazer estudo bíblico. Porque a palavra, o ouvir vem pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus me deu esse privilégio de estar fechando o meu ministério nas Filipinas e agora passando para o Camboja. Eu vou ficar ali até no final de 2016 ou 2017. Eu vou estar voltando para o Brasil. Meu esqueleto já não me obedece mais, estou com artrite. Então eu falei, Senhor, eu acho que eu já fiz a minha parte, mas eu gostaria de deixar para os irmãos que amassem missão, é tudo que eu tenho para dizer para vocês, que vocês se importassem com missões. Tem uma opção de água aqui, irmão, glória a Deus, aleluia, vai chocar, mas eu posso tomar outra dela, viu? Obrigada, irmão, só para não deixar cair, pastor, um pouquinho, isso. Então, irmão, ame missões. Isso não quer dizer que você vá, que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, mas você, como igreja, tem o poder de neutralizar a ação do diabo através da tua oração. Aleluia! Lucas 10:19. Um herói aí, levanta a criança para mim. Lucas 10:19, irmão, bem bonito. Levanta e leia Lucas 10:19. E você vai ver a nossa posição. Que a igreja brasileira também pode fazer missões. Lucas 10:19. Lê bem alto, irmão. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada nos fará dano algum. E voltando lá para o caso daquelas vovóias, aquelas pedaços de coco, elas perguntavam para as meninas da tribo, mamatai já areia babai? Na língua deles, dizer, a mulher grande já morreu? Porque eles começaram a queimar incenso para me morrer, para me parar de interferir na vida deles. Então eles perguntavam na língua deles, mamatai já areia babai? E ela dizia, rimbi? Não, ela ainda não morreu. E não morri, irmão. Amém. E a minha vida está escondida em Deus. Não que um dia eu vou, mas que quando Ele tiver os seus propósitos na minha vida, eu vou terminá-los para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmão? A sua oração é valiosa. Se você não vai, se você não tem um chamado para ir, você pode ficar e segurar as cordas. Você pode orar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus, aleluia. Nesses 22 anos, pastor de Cobá, eu voltei 3 vezes ao Brasil por falta de sustento. Aí eu disse, Senhor, eu não estou entendendo. Parece que o Senhor está fazendo gol contra. Eu tinha
que me dá o meu sustento missionário para que eu possa terminar minha obra, porque Deus é fiel, e os propósitos de Deus têm princípio, meio e fim. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí algumas curiosidades, já estamos avançando, que eu queria passar para vocês. Então vamos mostrar ali. Ore por missões, ame missões. Coloque-se de pé na sua posição que Deus te colocou como igreja. E neutralize a ação do diabo na vida daquelas pessoas que estão lá na cegueira espiritual, sem saber que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Aqui estou eu, lá no Camboja. Esse é o site que tem do budismo. Até foi tombado pela Unesco, né? E ali é um dos Budas muito grande, muito alto, talvez mais ou menos da altura aqui dessa igreja, assim, e ele tem 4 quartos. E ali está, o lugar é chamado Angkor Wat. Angkor quer dizer templo, Angkor Wat. E ali está todo o site do budismo do Camboja. Pode passar, então eu tirei as fotos ali. E ali você nos dá de volta as nossas crianças que puderem aluguel. Do Camboja, o budismo, aquelas pessoas que vivem na cegueira espiritual, irmãos, perdão que eu sou muito, aquelas pessoas que vivem na cegueira espiritual, elas fazem coisas terríveis. Eu acho que nem um cachorrinho ou uma cachorra, quando dá cria para os seus filhotes, eles protegem. Então, o asiático ele gosta muito de jogatina, e bebe também, mas joga muito, joga dinheiro. E não é para contar uma história, para mexer com a evolução dos irmãos. Se vocês quiserem, vocês entram na internet e vocês vão ver. Tem mães que uma menina de 13, 14 anos, se ela for virgem, ela vale de 300 a 400 dólares.